Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, para dar continuidade aqui com relação à autoria dos livros da Bíblia, beleza? Hoje nós vamos ver a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a Tito. Essas cartas, elas não foram escritas para as comunidades, elas foram endereçadas, né? Elas tiveram um endereço para pessoas específicas. Um exemplo, o nome já fala, né? Carta a Timóteo, carta a Tito. Então você vê que ela tem um direcionamento, beleza? Nós vamos ver aqui primeiro na Bíblia, da tradução da CNBB, uma Bíblia católica. Vamos ver com as informações que ela traz para nós, beleza? Vamos lá então, pessoal. A primeira carta a Timóteo, ela já fala bem assim: as cartas a Timóteo, primeira e a segunda, e a Tito, têm em comum muitos traços que as distinguem das demais cartas paulinas. Então, a informação aqui já está trazendo informação interessante. Essas cartas são diferentes das outras cartas que são atribuídas a Paulo, né? Conhecida como cartas paulinas. Não se dirigem à comunidade, mas à pessoa individual, colaboradores e sucessores de Paulo em sua missão pastoral. São chamadas cartas pastorais. Por quê? Depois da partida dos fundadores, tratam da consolidação da comunidade mediante a função instituídas bispos, presbíteros, diáconos e viúvas. É interessante que essas funções, né, você não percebe Jesus ensinando isso para os seus discípulos. Então, isso aí, essas funções dentro das comunidades, bispos, presbíteros, diáconos, elas foram desenvolvidas no decorrer da história, né? Não é diretamente um ensinamento de Jesus. Combatem as falsas doutrinas, principalmente as do sincretismo judeu-helenista, a terminologia do anúncio, né, da evangelização, cede lugar à terminologia da piedade, religiosidade e da conservação do depósito a ser transmitido. Passou uma geração desde as outras cartas paulinas. Há quem pensa que estas cartas foram escritas por um Paulo já velho. Tem um entendimento de que quando for escrita, Paulo já estava velho. Isso é um entendimento, né, de alguns, que então teria sido morto bem depois da data comunicada, aceita a 64 a 65 a.C., ou depois de Cristo. Parece, porém, mais provável que alguns discípulos a redigiu como testamento espiritual de Paulo. De qualquer modo, mostra a continuação em novas circunstâncias daquilo que Paulo iniciou. A carta a Filemon, não, aqui eu vou deixar para a próxima. Então aqui não fala que foi o Paulo que escreveu, né? Aqui está dizendo que foi, quer dizer, tem um entendimento que foi Paulo, mas um Paulo já velho, e já tem um pessoal que defende que ela foi escrita, foi redigida, né, depois, pode ser pela escola paulina, né? Então, vamos aqui, nós estamos trazendo 3 cartas, tá, pessoal? Primeira, segunda, Timóteo e a de Tito. Aqui na Bíblia Pentecostal de Estudo,
é uma Bíblia já protestante, ela traz uma linha protestante. Ela nos diz bem assim: 1ª e 2ª Timóteo e Tito, comumente chamado epístolas pastorais, são cartas escritas por Paulo. Aqui fala que foi escritas por Paulo. A Timóteo e a Tito, concernente ao cuidado pastoral das comunidades. Alguns críticos questionam a autoria dessas cartas por Paulo, mas a igreja primitiva corroborava sua autoria paulina, embora haja diferença de estilo e de vocábulo nas epístolas pastorais ao compará-las com as outras epístolas de Paulo. Essas diferenças podem decorrer do avanço da idade de Paulo e sua solicitude pessoal com os ministérios de Timóteo e de Tito. Então, aqui eles trazem a explicação de que verdadeiramente existe uma diferença de vocábulo dessas 3 cartas para as outras cartas paulinas, né? Mas aqui está dizendo que é porque ele já era velho e aí por isso que tem essa diferença. Eu não engulo essa ideia não, acho que a pessoa seguiu uma linha e normalmente não fugiu tanto, né? Então, aqui no dicionário bíblico fala o seguinte, em 1750, 1ª e 2ª Timóteo e Tito têm sido agrupados sob o título de epístolas pastorais. Então, aqui em 1750, essas 3 cartas, elas receberam esse título de cartas pastorais, né, pela igreja, né? Aqui a autoria. Importante, pessoal. A maior parte dos críticos modernos questiona seriamente a origem paulina das cartas pastorais. A discussão envolve todos os problemas de sua linguagem, estilo, teologia e circunstâncias. Os críticos apontam as seguintes características das epístolas pastorais. Elas não são endereçadas à comunidade, como as outras cartas, né, do corpus paulino, mas ao chefe, vamos dizer assim, da comunidade. Elas estão menos endereçadas nas exposições de doutrina que em questões de organização e governo da igreja. É evidente nelas uma hierarquia de bispos, anciões e diáconos. A missão do bispo é governar a igreja e ensinar. A instrução não se baseia no evangelho ou pregação, mas na tradição apostólica. Com as escrituras, ela constitui o depósito de fé, que é o dever do bispo, preservar contra as falsas doutrinas. Delinear-se uma ideia de sucessão apostólica tanto na doutrina como no governo da igreja. É interessante isso aqui, pessoal, este questionamento. Por que é interessante? Porque quando você vai seguir os evangelhos, né, principalmente ali o que Jesus ensina para os seus discípulos, você de fato não vê, né, essa ideia de hierarquia. E essa ideia de hierarquia, ela surge dentro da igreja, depois que algumas pessoas se converteram e começaram a criar essa ideia, né, de colocar um chefe, de ter pessoas ali para poder estar ensinando as outras, de uma forma de ver uma pessoa como superior à outra. E de fato teve. Alguns conhecidos como pais da igreja que tinha essa ideia, né, de que tinha que ter um chefe, entendeu? Tinha que ter um pastor, tinha que ter um líder, tinha que ter um bispo, tinha que ter um diácono. E essa ideia ela foi desenvolvida no decorrer da história, né? Se você for olhar para Jesus, o que ele ensinou para os seus discípulos, ele não ensinou isso. Pelo contrário, ele falou assim, as nações,
Os povos têm chefes, vocês não serão dessa forma. Né? Então, o maior de vocês tem que servir, vocês têm que servir uns aos outros. Né? Então, entre vocês não tem quem é maior, quem é menor. Né? Você vê muito Jesus ensinando isso. Então, é interessante. Vamos ver aqui o que tem mais. Comparada com as epístolas mais antigas, a igreja agora é vista como uma realidade existente no mundo presente. Não há quase mais tensão escatológica. As epístolas pastorais apresentam um cristianismo de ortodoxia e boas obras. A declaração é exagerada, mas há certamente uma troca de ênfase. Não há carisma na igreja das epístolas pastorais. Ortodoxia e boas obras não são estranhas às epístolas mais antigas, mas ocupam uma posição mais subordinada em relação à exposição do Evangelho. Então, a definição da igreja em 1 Timóteo é nova no pensamento paulino. O hino de mistério da salvação de 1 Timóteo 3,16, na ideia aqui do autor, é totalmente independente das ideias paulinas. Mestres heréticos são apresentados como um caráter não conhecido nas epístolas procedentes e parece evidentemente relacionado ao judaísmo e ao gnosticismo. Então aqui, pessoal, tem muitas informações aqui, né, que eu vou deixar para a próxima, que fala sobre essas cartas pastorais e a diferença, né, com relação às outras cartas de Paulo. E, de fato, existe um ponto de interrogação, né, com relação ao autor dessas cartas, por causa desse ensino todo que é transmitido com relação à hierarquia, né, nas comunidades. Mas tem um conteúdo, eu não entrei dentro do conteúdo, tem um conteúdo bastante interessante, né? Mas com relação à autoria, não tem como nós afirmar quem escreveu essas cartas que nós conhecemos como cartas pastorais, que é a 1ª, 2ª Timóteo e a carta de Tito. Beleza? Fique na paz, que o Eterno nos abençoe.